Olá, galera esperta! Vamos que vamos em mais um Biologando, onde vamos dar continuidade em anatomia e fisiologia. E hoje, põe sangue nesse olho, que vamos falar sobre sistema urinário. Vamos que vamos! Então, falando sobre fisiologia e anatomia do sistema urinário, antigo sistema excretor. Claro, tem várias maneiras de tu excretar substâncias tóxicas do organismo. Por exemplo, o próprio sistema respiratório é um sistema excretor que vai eliminar o gás carbônico. O próprio intestino, que vai, a defecação é um processo de eliminação das fezes, que não deixa de ser um sistema excretor. Mas o principal é o sistema urinário. Claro, tem alguns animais que eles não têm sistema urinário. Então ele vai fazer essa eliminação das substâncias tóxicas que são produzidas no metabolismo através da difusão. Ok? E claro, cada animal, depende do tipo de excreta que elimina, ele tem algumas denominações. Por exemplo, temos essas excretas nitrogenadas, elas são produzidas a partir do metabolismo de aminoácidos lá no fígado. E, claro, elas são tóxicas no organismo. E pela corrente sanguínea, elas vão chegar até o sistema urinário para ser eliminadas. Então, por exemplo, alguns animais excretam amônia, por isso chamado de amoniotélicos. Alguns animais eliminam ácido úrico, chamado de uricotélicos, e os que eliminam ureia, chamado de ureotélicos. Então, dependendo do tipo de excreta, vai definir se esse animal é aquático ou terrestre. Por exemplo, os répteis, que são os primeiros a eliminar, os primeiros animais terrestres, ou seja, os primeiros são independentes da água para a reprodução. A principal substâncias que eles vão eliminar é o ácido úrico, justamente porque ele é menos tóxico. É aquela pasta branca que elimina junto com as fezes. Aquilo lá é o xixi dos animais, também das aves e também dos insetos. Nós eliminamos, ou seja, os mamíferos gerais eliminam amônia, tá? Porque então precisa de mais água para ser eliminada, ok? Então nós somos ureotélicos, porque nós eliminamos ureia, beleza? E claro, então o sistema urinário é esse sistema responsável pela maior parte da excreção, como falei. Esse conceito define o processo pelos quais o organismo se livra de substâncias tóxicas, ou em excesso, ou resultante do metabolismo celular, que são as excretas. Você conhece outros mecanismos de excreção, além do sistema urinário. Nós falamos sobre o sistema tegumentar, que é a pele, que vai eliminar os sais através do suor. O sistema respiratório, que elimina o gás carbônico. Mas, claro, a ureia é a principal excreta eliminada pelo sistema urinário humano e da maioria dos outros mamíferos. Essa substância é produzida pelo fígado durante o metabolismo de compostos nitrogenados, sobretudo aminoácidos. Ok? Vamos que vamos! É claro, então essas substâncias, uma vez liberada no sangue, a ureia chega aos rins, por onde é eliminada. Além da ureia, os rins também podem excretar excesso de sais, água e ácido úrico também. Então, quais são os componentes do sistema urinário? Vamos lá, vamos ter 2 rins, beleza? 2 ureteres, antigamente chamados de bacinetes, uma bexiga urinária, uma uretra, beleza? Aí vista aí a uretra, aí tanto o sistema urinário masculino e o feminino, são bem diferentes, beleza? A uretra masculina, ela vai ser uma extensão bem maior e passa por dentro do pênis. Então a uretra no homem, ela vai ser comum entre o sistema reprodutor masculino e o sistema urinário. Nas mulheres não, é separada e é um canal mais curtinho. Beleza? Vamos que vamos! Então, vamos falar dos rins. O nosso rins é um órgão marrom
avermelhado, vocês podem estar vendo aí na imagem, com cerca de 10 centímetros de comprimento. O formato lembra um grão de feijão. E claro, esses rins estão localizados na parte posterior da cavidade abdominal, ou seja, abaixo do diafragma e ao lado da coluna vertebral. Beleza? Vamos que vamos! Como será a anatomia do rins? Anatomia renal. Ele vai ter o córtex, essa parte mais superficial. Ele vai ser revestido por um tecido conjuntivo. Aí vai ter o córtex, mais internamente ao córtex, a medula renal. E vai ter os órgãos, estão vendo aí, parece uma pirâmide, que é a pirâmide renal. A pelve renal, o cálice menor. Vamos ter o cálice maior, claro. Aí vamos ter a artéria renal, onde o sangue está chegando em alta pressão no rins para ser filtrado. E na veia renal, o sangue já filtrado, retornando à circulação sanguínea. Beleza? Vamos que vamos. Então, as unidades morfofuncional do rins denominam néfrons. Vão ter mais de milhões de néfrons lá no rins. É neste que vai ocorrer a filtração do sangue. Logo, então, o rins, a função do rim é filtrar as impurezas, as excretas que está no sangue. Então, de 1 a 4 milhões de néfrons que vão ter no rins. O néfron, como é a unidade funcional do rim, ele é uma estrutura tubular que possui em uma das suas extremidades uma dilatação chamada cápsula renal, antigamente chamada de cápsula de Bowman, e no seu interior, da qual uma das redes capilares do sanguíneo, denominado glomérulo renal ou de Malpighi. O conjunto formado pela cápsula renal e o glomérulo renal dá-se o nome de corpúsculo renal. Vamos que vamos! Beleza? Então, aí vocês estão vendo aqui a anatomia e o corte vindo os néfrons. Claro que o rim é o órgão filtrador do sangue. Em alguns vertebrados, no caso de alguns invertebrados, porque o rim está presente nos vertebrados. Em alguns invertebrados, como as minhocas, que são do grupo dos anelídeos, os nematódios, vão ter os nefrídeos, protonefrídeos, que fazem essas filtrações. E claro, e lá nos plateumintos vamos ter as células flamas, que eliminam essas excretas lá nos vermes achatados. Beleza? Então, os rins, como eu falei, a cápsula renal, ela vai se comunicar ao longo do tubo, onde vai ter o tubo néfro, e apresenta 3 regiões distintas: o tubo contorcido proximal, a alça néfrica, antiga alça de Henle, o tubo contorcido distal, e esse último desemboca no duto coletor de urina. Vamos que vamos, hein, galera! Os dutos coletores formam a pirâmide renal, cuja extremidade desembocam nos cálice renal, e estes convergem para uma pelve renal, ou bacinete. E claro, galera, a pelve renal parte os ureteres. Beleza? Vamos que vamos! Então, o ureter é um tubo que interliga os rins e a bexiga urinária. Beleza? Vamos que vamos, olhando aí essa imagem. E claro, a bexiga urinária localiza-se na cavidade pélvica, essa região aqui. A função dela é armazenar a urina que vem continuamente dos ureteres até a eliminação. No adulto pode armazenar um volume de 500 ml de urina a 800. E, cara, em média, os homens podem reter um volume maior. Beleza? Vamos que vamos! A uretra é um tubo que conecta a bexiga urinária por meio externo, onde vai ocorrer a micção. O que é a micção, professor Carvalhão? Micção vai ser justamente a eliminação da urina. Nos homens mede cerca de 18 centímetros
e nas mulheres 3 centímetros. Lembra que nos homens a uretra é o mesmo órgão do sistema reprodutor e do sistema urinário. Sistema reprodutor porque é onde vai passar o sêmen, beleza? E no urinário passa a urina, beleza? A produção de urina nos néfros. Então, o sangue a ser filtrado chega ao rim pela artéria renal. Claro, como é pela artéria, então vai fluir em alta ou baixa pressão? Em alta pressão. E que se ramifica em arteríolas no interior dos órgãos. Beleza? Vamos que vamos. E claro, esse sangue que vai passar em alta pressão, ele vai ser filtrado, ele é filtrado no rim pela artéria renal, que ramifica em arteríolas e, claro, aferentes no interior do órgão. A arteríola aferente, por sua vez, vai ser o quê? Penetra no interior da cápsula renal. Olha, está bem aqui assim, então passa no interior da cápsula renal, em alta pressão ele é filtrado. E claro, essa cápsula do néfron vai filtrar o rim, que se ramifica ainda mais, formando o glomérulo renal. Tá aqui, ó, a cápsula renal e o glomérulo renal. Então passou para cá, para a cápsula renal. Então o que vai ser filtrado? O que vai só passar é só o plasma do sangue. As células sanguíneas, hemácias, glóbulos brancos, plaquetas vão ficar. Só vai passar só o restante do líquido. Água, glicose, aminoácidos, sais minerais, íons. Então, tudo isso forma o filtrado glomerular, como vocês estão vendo. Formou o filtrado glomerular. É a urina? Não, tá? Porque vai ter, nesse filtrado glomerular tem substâncias importantes para o organismo. Só lembrando, se por um acaso você eliminar sangue na urina, detectar hemácias ou glóbulos brancos, alguma coisa não está bacana no teu organismo, tá? Então, claro, numa cápsula renal está o filtrado glomerular. Então, em toda a extensão do tubo contorcido proximal vai ocorrer a reabsorção desses nutrientes que são importantes para o organismo, desse que está nesse filtrado. Então, por difusão facilitada, a glicose, que é importante, que ela é energia para nós, volta para a corrente sanguínea. A mesma coisa, os aminoácidos, os sais minerais, como cloro, sódio, né, na forma de íons, vão retornar. Assim também, se vão passar alguns ácidos graxos, também pode passar aí. Só lembrando que o sódio, para ele ser reabsorvido, voltar para a corrente sanguínea, ele vai ter a ajuda de alguns hormônios. Que hormônios são esses? Um desses hormônios, vamos falar aí, é a aldosterona, que é produzido numa glândula bem em cima do rim, que é até o topetezinho. Essa glândula, que é a suprarrenal ou adrenal, produz a aldosterona. Mas é interessante que antes, para esse hormônio ser produzido pela suprarrenal, o fígado vai produzir o angiotensinogênio, que é uma enzima inativa. Mas também a própria hipófise vai produzir a renina. Essa renina vai ativar o angiotensinogênio e angiotensina, que vai justamente estimular a suprarrenal a produzir a aldosterona, que vai fazer a reabsorção do sódio que estão lá nos néfrons, lá nos rins, para voltar para a corrente sanguínea. Essa absorção ocorre também por difusão facilitada, ok? Assim como também o próprio suprarrenal vai produzir os mineralocorticoides a reabsorver a glicose que está lá no néfron. Beleza? Foi absorvido tudo isso e para a extensão da
alça néfrica, antiga alça de Henle, vai ocorrer a reabsorção de água. Então, 90% da água que está aqui no néfron vai voltar para o organismo. E o hormônio que vai estimular essa reabsorção de água vai ser um hormônio produzido lá pela neurohipófise. A hipófise, como falar ainda nas próximas aulas, ela está dentro do cérebro, uma glândula. Então ela vai produzir o hormônio antidiurético, que é o ADH, que vai estimular a reabsorção de água. Então só apenas 1% da água que é eliminada na urina. Então a água foi reabsorvida e lá no tubo contorcido distal já sobrou somente as substâncias que vão ser eliminadas: ureia, ácido úrico, água e claro, a bilirrubina. A bilirrubina é uma substância amarelada resultante da destruição das hemácias lá no fígado e no baço. Então aquela cor amarelada da urina é devido à bilirrubina. Então com isso formou-se a urina, que vai passar para o duto coletor e vai interligar até os ureteres para chegar até a bexiga e ser eliminada. Beleza? Vamos que vamos! Então, a produção na urina dos néfrons, esse filtrado, que é bem interessante, que chega pela artéria renal, né, que nós vimos, que vai se filtrar bem legal. O que vai acontecer? A arteríola aferente, por sua vez, vai para a cápsula renal, que se ramifica e vai formar o glomérulo renal, né? Nós falamos isso. Esses capilares se fundem, originando a arteríola eferente, que vai conduzir o sangue para fora da cápsula renal. Ok? Vamos que vamos! Então, agora, claro, gente, quais são os fatores que ajudam nessa regulação? Nós vimos o ADH, né? Lembra que o ADH ele faz a reabsorção dessa água no sangue. ADH é o antidiurético. Mas olha o que pode acontecer. Lembra, se você tomar muita água, vocês sabem que você deve tomar pelo menos 2 litros de água para poder diluir esses sais no rins, que estão lá no rins, tá? Que se você não tomar muita água, o que vai acontecer? Esses sais não vão ser diluídos e vão ficar retidos nas suas vias urinárias. Aí, parabéns, você está com cálculo renal, as famosas pedras no rins. Beleza? Mas é interessante, quando você mais toma água em excesso, esse excesso de água acaba inibindo aqui a sua hipófise, ou seja, a neurohipófise, a produzir o antidiurético, o ADH. E o que vai acontecer? Você vai eliminar esse excesso de água na urina. Então a sua urina vai ficar mais diluída, mais clarinha, beleza? Outra maneira de inibir o antidiurético é você tomar aquela cervejinha. Então o álcool da cerveja, lembra que o álcool já é absorvido a partir da tua mucosa, da boca, estômago, esôfago. E claro, o álcool vai inibir a tua hipófise a produzir o ADH e com isso a água não vai ser reabsorvida. E agora, consequentemente, você vai urinar muito. É por isso que você toma aquela cervejinha e urina bastante. Por quê? Porque o álcool inibe o antidiurético e faz você eliminar essa água em excesso. Então é por isso que no outro dia você sente a famosa ressaca. Que justamente você ficou o quê? Desidratado. Isso é muito importante, tá? Você ficou desidratado. E por que você, com tá de ressaca, fica fraco? Porque junto com a água você perdeu o quê? Glicose. Você ficou fraco. Você tem que repor essa glicose. E claro, por que no dever você sente dor de cabeça com tá de ressaca? Porque como você foi desidratado, teu corpo está retirando água do cérebro. Por isso que tá dando dor de cabeça. E outra coisa muito importante. Às vezes a pessoa não está tomando aquela cervejinha, quer te fazer tirar gosto comendo coisa salgada. O certo era doce para repor essa glicose. Tá? Beleza? Isso é muito importante. Tá? Então, muito cuidado com ADH. Ele pode cair na tua prova. E quem inibe ele lá quando toma ingere bebida alcoólica é o álcool. Por isso que você urina muito. E você fica desidratado. Tem uma doença que é justamente que está relacionada também com a produção de ADH, que é o diabetes
insípidos que já caiu no Enem. Muito cuidado. Muita gente marcou diabetes e falou que é diabetes insípido. O diabetes então é excesso de açúcar no sangue, de glicose no sangue. E não é. O diabetes insípidos justamente ocorre pela inibição do antidiurético, ou deficiência da produção do antidiurético, que é o hormônio. Ele vai eliminar essa água em excesso, ou seja, a consequência é desidratação. Então, a consequência de diabetes insípido é a desidratação, comparando com diabetes mellitus, que é justamente o excesso de açúcar no sangue que provoca essa doença. Ok? Vamos que vamos! Vamos que vamos! Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre sistema urinário. Fique atento toda a nossa aula, tá? E só uma observação, só que eu ia esquecendo de falar para vocês. E com relação, quando a gente é bebezinho, o processo de micção, ela é involuntário. Então é comum até uns 6, 7 anos a criança fazer xixi na cama. Por que isso? Porque ela não controla a micção. Tá? Então você não vai bater no seu filho, esfregar a coxa de cama lá na cara do teu filho. Nada disso, porque isso é normal. Porque depois que ele vai crescendo, ele vai criando esse controle sobre a micção. Beleza? E claro, vamos continuar estudando no nosso canal. E Enem é a saída para te entrar na universidade. Vamos focar no estudo com a ajuda do Carvalhão aqui. E até o próximo Biologando com Carvalhão.